Já gravei esse vídeo umas 4 vezes. E mesmo assim, eu não sei se eu posto ou não. Eu já gravei várias vezes. Inclusive me maquiando e falando que era legal, mas eu não gostei do vídeo. Porque o que acontece? Eu postei um TikTok e teve menos curtida do que compartilhamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente, pode ser coisa da minha cabeça, mas provavelmente tem gente compartilhando meus vídeos e dando risada. E são vídeos de eu falando da minha vida e da minha saúde mental. Pode ser que não seja isso? Pode ser. Mas há grandes chances de ser isso. Então eu parei de gravar. Porque eu me senti mal. Que eu acho normal, todo mundo se sente mal. Mas eu pensei se eu ia me expor, continuar me expondo na internet. Porque eu já fiz muita merda na internet. Eu já falei coisas pessoais demais. Eu contei pro mundo inteiro. Para 100 pessoas que assistiram que eu tenho borderline. Que era uma coisa que antes eu não contava pra ninguém. Agora, tipo, acho que a cidade que eu moro, ou pelo menos o ciclo social que eu tenho, sabe que eu tenho. O que é bom. Que eu não tenho vergonha. E não tenho por que esconder. É o que eu sou, né? É a minha personalidade. Então, não tem o que fazer. Eu acho que, assim, eu não consigo ter uma constância. E minha mãe falou, tipo, Isa, tu não tem uma constância. Tu desiste das coisas. E é verdade. Eu desisto muito fácil das coisas. Mas tem coisas que eu não desisti. Um, porque eu não podia. E dois, porque eu esperava que desse certo. E postar vídeos é uma coisa que eu espero que dê certo. E eu vou manifestar que dê certo. Porque eu gosto de falar na internet. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de, tipo, por exemplo, quando eu contei a história de que minha ex-melhor amiga ficou com meu ex-ficante e ela acabou mentindo a timeline dos fatos, tipo, na mesma festa que ela prometeu que não ia ficar com ele, ela acabou ficando. Eu contei essa história num vídeo do TikTok e deu 10 mil visualizações. Eu apaguei porque eu tava visivelmente abalada, não tava legal e eu tava expondo a guria. Não falei o nome de ninguém, mas não foi legal. Ela não merecia isso. O guri, sim, porque ele era um. Mas, enfim. Eu. Inclusive, tá tudo bem entre todo mundo agora. Mas na hora, pra mim, pareceu. Pareceu o fim do mundo. Mas, enfim. O que eu queria dizer é que eu vou tentar postar vídeos na internet e eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque nesse vídeo, várias gurias comentaram várias coisas legais pra mim. Óbvio, teve comentários falando, nossa, pra que expor isso na internet? Ou, nossa, vai se tratar. E daí eu respondi, amigo, eu me trato, mas não tá funcionando. Mas, enfim. Então, existe comentários assim, né? Se tu posta uma coisa na internet, tu tá sujeito, como eu te falei do vídeo que eu postei que teve menos curtida do que compartilhamento, provavelmente estão rindo de mim, ou pode ser uma coisa da minha cabeça. Então tu tá sujeito a isso. O que dá para fazer é aprender a lidar e tolerar o mal-estar, tolerar o fato de que vai ter gente falando de ti, vai ter gente rindo de ti, mas ao mesmo tempo vai ter gente que vai te escutar, vai ter gente que vai te entender e vai ter gente que vai ser bem legal contigo. Enfim. O que eu queria falar hoje mais era sobre o fato de que eu quero muito trabalhar com a internet e o fato de que eu não andei muito legal. E o primeiro fato é que eu parei de tomar os meus remédios. Eu sempre falei, não entendo quem não toma os remédios, é só tomar, é só engolir. Quem é que não toma os remédios? Daí, o que aconteceu? Acho que eu nunca contei isso pra ninguém, nem pro minha terapeuta. Eu vontade de chorar, mas eu me envolvi num relacionamento em que não foi tóxico. Ele era legal, mas ele tinha muito problema comigo tomando meus remédios. Eu não sei porquê.
Então, ele fazia comentários de tipo, ai, tu precisa tomar tudo isso? Ou, ai, tu precisa tomar hoje? Ah, mas hoje a gente vai beber, tu não precisa tomar. E eu me deixei influenciar. E eu fico tão triste por ter me deixado influenciar. Porque, óbvio, não é só culpa dele. A culpa sou eu. Ele não botou uma arma na minha cabeça e falou, não toma os remédios. Não, foi uma coisa minha. Além dele, meus pais nunca foram a favor de eu tomar remédio. Depois dessa fase, eles foram e falaram, por favor, toma. Não para. Mas antes disso, eles também eram tipo, vamos fazer tratamentos alternativos. A terapia, tu tem na terapia, não precisa tomar remédios. Então não era só ele. Mas contribuiu para bastante fato. E daí o que aconteceu? Eu entrei num episódio depressivo tão forte em que eu não me reconhecia no espelho. Eu me olhava no espelho. Eu não conseguia me olhar no espelho, na verdade. Eu não me olhava no espelho. Eu me olhava no espelho pra me maquiar, mas eu não tava me olhando. Eu tava olhando, tipo, meu olho, eu tava olhando meu bochecha, mas eu não me olhava no espelho. Porque eu engordei bastante e continuo engordando, porque eu tenho SOP, síndrome dos ovários policísticos, que é uma disfunção hormonal que eu tô tratando. Já emagreci quase 1 quilo, o que parece pouco, mas é bastante pra mim. Enfim. Eu tava num emprego que eu não tava gostando, por vários motivos, e eu não podia trocar porque eu tinha que pagar aluguel, então eu tinha que achar um que me pagasse a mesma coisa. E demorou, mas eu consegui, amém. Mas eu parei de tomar os remédios. E eu tava no emprego que eu não tava gostando, eu tava gastando mais do que eu deveria. Minha família inteira tava na praia porque era verão e só eu tava trabalhando. Então, eu fiquei. E eu tava nesse relacionamento que claramente não tava me fazendo bem. E eu fico muito triste. Eu tô rindo pra não chorar, literalmente. Mas eu fico muito triste, porque eu perdi, acho que uns 6 meses da minha vida. Perdi 6 meses da minha vida completamente disfuncional. Eu magoei, eu me afastei de todos meus amigos. Eu me afastei da minha melhor amiga. Eu me afastei de outra melhor amiga minha que não fala mais comigo, por alguns motivos, mas um desses foi isso. E eu gastei muito dinheiro. Eu faço um grupo, porque eu faço DBT, né? Eu comecei agora um grupo de, tipo, mulheres com borderline, que é um grupo de habilidades em que tu treina regulação emocional e essas coisas. E elas também têm problemas com dinheiro. Então eu sei que, tipo, é uma coisa que eu vou ter que conviver pro resto da minha vida. Não é só falta de educação financeira, é uma coisa crônica, sabe? É uma coisa de impulsividade absurda. Tipo, já escanearam o cérebro de uma pessoa com borderline e o lugar do cérebro que controla a impulsividade é muito ativo, entendeu? Ele, na verdade, onde tem impulsividade, ele é muito ativo. Daí quer dizer que ele não tem tanto controle, porque ele é muito ativo. Então, tem essa questão do dinheiro em que eu me sinto péssima. Eu me sinto uma idiota. Tipo, eu me sinto uma idiota. Com dinheiro, eu me sinto uma idiota. Eu tenho um problema absurdo, eu tenho que dar o dinheiro pra minha mãe e falar, não me dá. Senão eu vou gastar. Agora tá melhor, mas é muito difícil. Tipo, por exemplo, ontem eu fui numa festa e eu gastei R$ 65. Eu fiquei 20 minutos na festa e fui embora. Eu gastei R$ 65. Pra quê? Eu podia ter juntado. Eu gastei R$ 65, tirando os Uber. Eu fiquei 20 minutos na festa. Enfim, acontece, não tem o que fazer. Mas o que eu tava falando é que eu parei de tomar meus remédios. E eu fiquei em depressão. Eu fiquei desregulada. Eu fiquei mais irritada que o normal. Eu afastei todo mundo, afastei minha família, não ia visitar meu pai, não ia visitar meus cachorros, não falava com meus irmãos. Era irritada com a minha mãe quando ela perguntava alguma coisa e ela estava na praia, porque eu ficava com raiva que ela, tipo, me abandonou. Só que não é, né? Eu sou adulta, tenho 22 anos, tipo. E eu comecei a ficar com muita mania de perseguição. Eu achava que tava todo mundo contra mim. Eu me afastei de todo mundo. Eu. Ah, é triste, cara. Não vou mentir, é triste. Tipo, ver o estado que tu fica e
do fato de tu precisar de algo a mais, que são os remédios, é muito difícil de tu entender. E eu sinto falta de como eu era antes de entender isso. Porque agora eu entendo que, tipo, a minha amiga me explicou, a Gabi, ela faz medicina, ela me explicou que quando algo é mais de 3 meses, é considerado crônico. Borderline é muito mais de 3 meses. Então, possivelmente algo que, tipo, eu vou lidar pro resto da minha vida, sabe? Não vai ser fácil. Não foi fácil. Mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tô indo na terapeuta, tô indo na psiquiatra, eu falo com um grupo de apoio da minha faculdade, que é onde eles me ajudam a fazer provas e, tipo, não faltar, que é o meu pior problema, porque eu começo a ficar mal e depressiva e não vou nas aulas. Isso quase me fez rodar em uma cadeira. E eu tô fazendo grupo de DBT, de habilidades, como eu já falei. Então eu tô, tipo, me esforçando muito, tô tomando meus remédios. Eu terminei meu relacionamento, eu troquei de emprego. E eu tô tentando fazer o melhor que eu posso. Estão postando na internet. Pode ser, ai, por que tu tá postando chorando na internet? Tipo, só idiota. Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi no grupo foi que existem mulheres por aí, ou pessoas por aí. Mulheres são pessoas, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Que também tem esses problemas. Com dinheiro, com regulação emocional e de tomar os remédios, porque é difícil acreditar que tu precisa daquilo para viver. Mas não é que tu precisa daquilo para viver. Aquilo só vai te auxiliar a viver da melhor forma possível, que é tentar regular tuas emoções. Quando tu tem desregulação emocional, é algo, tipo, que afeta não só tu, mas todo mundo em volta. Tipo, como eu falei, eu afastei dos meus amigos. Isso mexeu com as nossas relações de amizade. E assim como mexeu para mim, mexeu para eles. Eu era grossa com minha mãe o tempo inteiro. E provavelmente o cara que tava comigo não tava gostando tanto assim também, porque eu não tava a pessoa mais legal do mundo. Então eu acho que, tipo, que isso sirva de alguma forma para vocês, tipo, fazerem o que quiserem. Se quer postar vídeo falando que tu tem borderline, que tu tem bipolaridade, que tu tem toque, posta. Se tu quer falar sobre a tua saúde mental para ver se alguém se identifica e de alguma forma vocês consigam se ajudar mutuamente, posta. E daí que vai ter mais compartilhamento de pessoas com más intenções do que curtidas. Só tu sabe que tu passou. Tipo, só eu sei que eu passei esses 6 meses. Só eu sei como eu me senti sozinha. Só eu sei como, tipo, eu tive que entrar na minha cabeça e escutar que tava na hora de eu mudar e tava na hora de eu começar a lutar por mim. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo. E não é fácil. Eu vejo Secret Lives of Mormon Lives, que é a vida secreta das esposas mormons, e tem a Taylor. E eu me identifico muito com a Taylor, vocês não têm noção. E ela passou por uma bucha agora, que ela foi acusada de bater no namorado. Só que, gente, a guria tem uns 50. Ela é magrinha. E o vídeo mostra só ela batendo. Mas assim, a guria tava cheia de machucado, né? Enfim, ela passou daí por. Teve um outro programa dela cancelado e tudo e tal. Eu me identifiquei muito com ela, porque ela passou por esses meses em completamente silêncio. Ela se isolou e tal. Ela não falava o que estava acontecendo. Muita gente ficou contra ela, porque não sabia o que estava acontecendo. Não entendia que, tipo, ela também tinha sido vítima de algo. E daí eu fui entender que, tipo, eu me identifiquei tanto com ela e ela falou algo de. Ela falou, tipo, tu tem que deixar
healing, que seria, tipo, curar no seu tempo. Tem que deixar curar no seu tempo. Não vai ser fácil, não é bonito, mas tu tem que deixar curar no seu tempo. E quando ela falou não é bonito, eu comecei a entender. Não é fácil e não é bonito. Eu vou errar, eu vou perder 3 mil numa sentada. Porque eu vou ficar tão impulsiva e tão agitada que eu vou perder. Vou perder amizades, porque eu não consegui fazer a manutenção delas. E vou ter pessoas que vão rir de mim. Mas eu sei que tudo isso eu vou ficar melhor. Eu sei que eu vou estar seguindo meu sonho de ser criadora de conteúdo. Eu sei que eu tô numa jornada de morar sozinha, aprender a ficar sozinha. Então, eu sei que tudo faz parte do processo e eu sei que eu vou ficar bem. Assim como eu sei que tu vai ficar bem. Curar não é fácil e não é bonito. E leva tempo. Mas vale a pena. Então, toma teus remédios. Não tem problema tu tomar remédio. Não escuta aquelas pessoas que falam que, tipo, pra que tu tá tendo remédio? Por que não sei o quê? Existe um motivo pela qual as pessoas fazem medicina e farmácia. As pessoas fazem isso porque elas entendem e sabem o que tem ali dentro daquela. Eu ia mostrar uma pílula, mas enfim, do remédio, porque é necessário e é comprovado e é científico. Então, não tenta lutar contra a ciência. E é claro, tem uma boa psiquiatra pra ela não te encher de remédio também, porque isso também não ajuda ninguém. Tu fica dopada sem entender e não consegue ter uma vida, entendeu? Então, cuidado. Se o teu psiquiatra estiver te receitando 500 mil remédios e tu não tá numa fase que tu precisa de 500 mil remédios, tenta pesquisar uma segunda opinião. Foi o que eu fiz e agora eu achei a minha, Bibiana. Ela é incrível, tá? Adoro ela. Pra mim é assim, ó. Parabéns, Bibiana. Tá fazendo um trabalho muito bom. Porque agora eu tô bem. Então, é isso. Acho que isso é um pouco da minha jornada de cura. Minha jornada de cura rosa, que custou 3 mil. Eu fiz um texto no Substack que se chama O Fundo do Poço é Rosa e custa 3 mil. Porque foi isso que aconteceu. Eu fiz as mechas rosas no cabelo e gastei 3 mil numa sentada. Porque eu sou idiota. Mas eu já me desculpei, já segui em frente e aprendi com a lição para não repetir. Toda vez que eu tiver vontade de gastar, eu faço meu plano de crise, eu escuto a minha música, eu molho meus pulsos, eu faço respiração compassada, que é 4 a 6. Inspira 4, expira 6 e vou fazer outra coisa. Se eu ainda tiver vontade de comprar, eu converso com a minha mãe ou converso com alguém que eu confio e pergunto se vale a pena. Ai, mas eu sempre vou ter que fazer isso? Talvez não, mas até tu se regular e controlar esses impulsos, talvez precise e tá tudo bem. Cada pessoa tem sua limitação. Então, às vezes, algumas só são mais evidentes, tipo a minha. A minha é muito mais evidente. Tu consegue ver que eu tenho algum tipo de desregulação emocional. Mas eu tô bem feliz que agora que eu tô fazendo grupo, tô falando na faculdade com o núcleo, tô indo na psiquiatra, na psicóloga, tô fazendo atividade física, tô cuidando da minha alimentação direito, tô tomando meus remédios. Eu tô muito feliz, porque eu fui elogiada pela minha psicóloga e falando que eu tava muito bem. Então, o fundo do poço acontece. Ele é rosa e custa 3 mil reais. Mas, depois disso, com o tempo, e se tu escolher lutar por ti, e se tu escolher fazer diferente, e se tu escolher que tá na hora de tu mudar, e tá na hora de tu viver a vida que tu merece viver, as coisas vão melhorar. E assim como eu, tu vai ser elogiada pela tua psicóloga e vai se sentir muito melhor. E é isso que importa. Porque tu merece viver a vida que tu tanto deseja. Vai precisar tomar os teus remédios? Provavelmente por um tempo, sim. Mas isso não significa que tu é inferior a alguém. Ou tu só precisa de algo mais químico que alguém.
Assim como uma pessoa, quando tiver dor de cabeça, vai precisar tomar uma dipirona, sabe? Não quer dizer que ela é menos inferior do que aquela pessoa que tem dor de cabeça e não toma nada, só toma água. Não quer dizer nada. Elas só são pessoas diferentes, que uma precisa de uma dipirona e a outra não. Isso não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém. E a partir do momento que tu entende isso e tu confia no processo do tratamento, tu começa a entender que é isso. E não tem problema. E se alguém só porque tu toma remédio ou fica falando, por que tu tem que tomar tanto? Que nem eu falei no relacionamento que fazia isso. Fala pra pessoa aí, pá. Porque sem tempo pra esse tipo de pessoa. Já passei por isso, não quero passar de novo. Sério, a próxima que me falar alguma coisa em relação a isso, eu vou fazer assim, ó. Que nem o Ross de Friends fazia. Toda vez que ele queria mostrar o dedo no meio, ele fazia assim. Sabe? Eu vou fazer isso. Mentira, eu vou mostrar o dedo no meio mesmo e mandar a pessoa pra longe. Porque eu cansei. Eu tô bem, tipo, protetora da minha paz e tal. E vocês acham que eu pinto meu cabelo de preto de novo? Porque ele tá escuro, mas ele não tá preto, preto. Eu fiquei tão linda de cabelo preto e agora ele tá comprido. Vai ficar tão lindo de cabelo preto de novo? Não sei. Enfim, era isso. Eu vou adotar 2 gatos. Vou? Sim. O nome deles vão ser Pistache e Pecan. De nós, Pecan. Por quê? Porque eu sempre falei que quando eu tivesse um cachorro, o nome dele seria Pistache. Só que daí eu tive gato. Mas isso eu vou contar em outro vídeo. E, enfim, eles estão vindo. Estão no processo de adoção. Vai dar certo, se Deus quiser. Não deveria nem ter falado nada, mas já spoiler pro próximo vídeo. Tá bom? Fiquem bem, tomem seus remédios e foda-se o resto. E qualquer coisa, manda se fuder. E é isso. Beijos, tchau!